Fala pessoal, professor Gabriel de Matemática aqui, passando para a gente corrigir a 7ª questão do vestibular de 2025 da Unicentro, uma questão de geometria plana sobre a área de trapézio. Leia o texto a seguir, que apresenta informações sobre o desconhecimento dos egípcios na história da matemática sobre o Teorema de Pitágoras. Contrariando histórias muito repetidas e aparentemente infundadas, não se encontrou qualquer evidência documental de que os egípcios tinham ciência, mesmo que em um caso particular, do Teorema de Pitágoras. Em fontes egípcias posteriores, usava-se a fórmula imprecisa K igual a A mais C, que multiplica B mais D, dividido por 4 para a área de um quadrilátero arbitrário, cujas medidas dos lados sucessivos eram A, B, C, D. Ou seja, se eu chamar um desses lados de A, o outro obrigatoriamente é B, C, D. Então tem uma sequência, tá bem? Ótimo. Só que esse D aqui vai se provar ser a altura desse trapézio, porque ele está formando 90 graus, esse é um trapézio reto. E lembra que o trapézio reto ele tem uma propriedade que a gente traça uma reta aqui, ó, paralelo ao outro ponto, né, que forma o lado D, justamente para a gente poder determinar a altura do nosso trapézio. Né? Lembrar que esse trecho aqui de baixo, ele é a diferença das duas bases. Né? Então, 21 menos 12 é 9. E aqui a gente já cai num caso clássico de triângulo pitagórico. 9, 12, 15. É um múltiplo do 3, 4 e 5. Então, essa altura, ou o tamanho Dzinho, ele mede 12 centímetros. E a gente vai precisar isso tanto para a fórmula egípcia, quanto para a fórmula original do trapézio. No texto, há uma discussão sobre uma fórmula imprecisa que determina a área de um quadrilátero arbitrário idealizada pelos egípcios na antiguidade. A partir desse texto, considere o trapézio representado a seguir. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a diferença da área real do trapézio pela área aproximada determinada pela fórmula dos egípcios. Vamos começar usando a fórmula real? Qual é a área real? Então vamos chamar aqui de área real. A área real de um trapézio é a média das bases vezes a altura. Então, vai ser 12 mais 21 vezes a altura, que é 12, dividido por 2. Porque é base, média das bases, vezes a altura. Né? Até posso deixar um pouquinho para cá. Aqui, ó, média das bases vezes a altura. Posso dividir o 2 com o 12, que vai dar 6. Então, a gente vai ficar com 6 vezes 33. E 6 vezes 33 vai dar 198? 198. Então, a nossa área real ela é 198 centímetros quadrados. Tá? Unidades de área. Agora, vamos calcular a área pela fórmula dos egípcios. A soma de lados não consecutivos, no caso A mais C, que multiplica B mais D. Então, A mais C vai ser 21 mais 12, que multiplica 15 mais D, que também é 12. Tudo isso dividido por 4. A gente vai ficar com 33 vezes 27, dividido por 4. 33 vezes 27 dá 891. Dividido por 4, a gente vai chegar em 222,75 centímetros quadrados. Então, perceba, a área real ela é menor do que a área calculada pelos egípcios. Ele quer a diferença entre elas. Então, quando a gente faz a nossa diferença, 222,75 menos 198, a gente vai chegar em 24,75 centímetros quadrados. Então, essa era a diferença entre as áreas reais, ou no caso, entre a área calculada pelos egípcios e a área real. Tá bom? Bem simplesinho também. Exercício bem tranquilinho.